No perfil de hoje eu estou conversando com o ator, autor e diretor Cláudio Mendes. Cláudio, o que você leva do seu ofício de ator, daquilo que você é forjado na sua profissão para a televisão, que não tem necessariamente a mesma linguagem? Bom, eu sempre levo toda a bagagem para todos os trabalhos que faço, porque você vai sempre usar. A diferença é que na televisão você não compartilha isso. É muito difícil você compartilhar isso, porque é uma produção muito emergencial, é uma produção que você precisa gravar necessariamente, como ela acontece todos os dias, como você tem que colocar um capítulo ao ar todos os dias da semana, ela tem que ser produzida de uma maneira muito rápida, muito ágil, então às vezes você tem 20, 30 cenas para gravar no mesmo dia. Então é difícil você compartilhar conhecimento ou saberes sobre aquela dramaturgia que te é apresentada. Então você recebe os capítulos, lê, mas você não tem muito com quem conversar. No teatro você senta, conversa sobre os personagens, você conversa, divide essa história com todo mundo. Na televisão não. Mas eu levo comigo todo o conhecimento que eu posso. Como abordar um personagem, como tratar com o máximo de humanidade todas as situações, como não interferir com as minhas opiniões numa realidade que é a do personagem para viver ele da maneira mais plena possível. Então eu sempre levo tudo para qualquer lugar, trago a minha bagagem e vou com a minha sacolinha para todos os lugares. Totalmente aplicável, totalmente aplicável. Porque eu já ouvi ator dizer assim, não, o que eu faço no teatro é de um jeito, o que eu faço na televisão é outro, o que eu faço no cinema é outro. Porque no teatro é a arte do ator, na televisão é do diretor e no cinema também, enfim. Mas para você é aplicável. Eu acho, existe, claro, uma diferença, digamos, de linguagem, mas isso também é um pouco de mito. Uhum. É claro que você sabe, quando você está diante de uma câmera, que você não pode se expandir em gestos, porque eu saio do quadro aqui da tua câmera, aí a câmera está me pegando, então assim, é um mínimo de bom senso, né? Eu acho que é uma questão de adaptações técnicas, mas no mais, acho que tudo que você puder, você tem que levar para todos os lugares. E a entrega para o personagem dá para ser da mesma forma? Não, não dá para ser. Não dá para ser por isso, porque assim, ele tem um quê de superficialidade, porque você não tem tempo muito de aprofundar. Claro, quando você tem um personagem mais complexo, muito ativo dentro da trama, naturalmente você ganha um espaço natural de que você consegue ensaiar um pouco mais determinadas cenas e trocar um pouco mais com o diretor sobre aquilo ali. E aí a tua cena sai um pouco mais redonda e mais recheada, mais cheia de estofo. Mas no mais, no dia a dia, é assim, tudo que você souber, você põe ali porque não vai dar tempo de você aprofundar muita coisa. Até porque novela, por exemplo, não só novela, mas a novela é uma obra aberta, né? E o seu personagem, ele pode mudar e pode, inclusive, morrer. É isso. Não é? Então, o teatro você tem começo, meio e fim, você sabe qual é o começo, sabe qual é o meio, sabe qual é o fim, né? Você tem como emprestar melhor as suas emoções. De fato, Claudinho, você é um cara que faz teatro muito. Eu sei disso porque eu vejo muita coisa que você faz e eu sei que você está lá toda hora. E sempre com muita competência. Mas você também faz muita televisão. A televisão realmente ainda é o abre portas para o ator? Olha, eu vou te dizer que não foi assim a minha experiência. Pensei muitas vezes em que, estando fazendo novela, eu estaria abrindo caminho para, por exemplo, divulgar melhor um espetáculo, Não foi assim. E também não foi o vice-versa. Eu fiz, por exemplo, quando eu fiz o Noite de Reis com a Amir, eu tinha um elenco que era Renata Sorrah, Pedro Cardoso, Daniel Dantas, Cláudia Abreu. No meio do elenco estelar, eu fazia o papel do tio da Renata Sorrah, o Tobias Arroto, que era um personagem fantástico dentro da trama. Todos os diretores da Globo foram assistir. Eu falei, bom, agora eu vou ter algum trabalho muito legal. Fiquei 1 ano sem trabalhar. 1 ano sem fazer nada, fazendo umas leituras aqui e ali, nem teatro mesmo, propriamente eu fiz depois da Noite de Reis. Então não tem lógica. Fiz novela das 8 com um personagem muito legal, Esperança, o Sr. Mário, que era o dono de um cortiço, que o elenco acabou indo para esse cortiço, porque o cortiço era muito querido pelo público, e aí o autor deu um jeito de botar todo mundo, de vez em quando chegava um núcleo diferente de gente lá no cortiço. Contracenando com Laurinha Cardoso, com Maria Fernanda Cândido, eu disse, bom, agora eu vou conseguir catapultar uma peça.
E não rolou. Não Mas é ao regra. contrário, também você já esteve no teatro e um diretor te assistiu e te convidou para ir para novela. Você não teve uma passagem dessa? E que ele acabou te assistindo no teatro e te levou para a TV. Para o Gabriela, acho que foi Mauro Mendonça que Maurinho, te levou. Maurinho um pouco já me conhecia, mas é aquela coisa, né? A televisão vive muito daquela coisa imediata. Então, se um diretor precisa de um determinado personagem e ele te vê em cena, ele diz, ele precisava de um Carola para fazer. Eu tinha acabado de fazer o Padre Bernardo do Santo Inquérito, que era aquele religioso absolutamente aficionado, né? E ele precisava de um Carola para fazer o Dr. Maurício Caires, que era um personagem do Gabriela, que era um Carola frequentador da igreja. E ele imediatamente associou, me convidou para fazer Gabriela. É verdade. Mas não é uma regra, como você está falando. Isso não funciona desse jeito como as pessoas acreditam. Tem que fazer a novela das 9, sei lá, a novela horário nobre, porque aí tudo vai acontecer. Não necessariamente. Não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não, não é? O seu processo criativo como ator, não digo nem agora como autor nem como diretor, mas como ator, ele começa a fluir por onde? O que é necessário ter? Como é que isso começa para você elaborar o seu personagem? Como é que isso funciona? Sempre pelo texto. Sempre. A minha base, a minha Bíblia é o texto. E mais do que o texto, o autor. Isso o Amir me ensinou e eu levo para a vida toda. Mais do que compreender ou contar uma história, você está contando um autor. Um autor que escreveu esse texto numa determinada época, numa determinada sociedade. A sociedade que produziu esse cara, ela também é importante de você abordar quando você aborda um texto. E eu parto muito daí, da história que eu estou contando, muito mais do que personagem ou de construção de personagem. Que história é essa da qual esse personagem faz parte e como ela foi concebida, como o autor, né? O Amir fala uma coisa muito legal que é desmontar. Por exemplo, as pessoas montam muito a peça, pegam um autor, aí o diretor vem e monta uma coisa em cima do autor, aí o figurinista vem e monta uma coisa em cima do ator, e fica tudo um monte de montagem, e o autor propriamente dito e a sua história ficam achatados embaixo daquilo. Né? Essa imagem que ele usa é muito boa, é como se você pegasse um coco, que está cheio de uma água deliciosa ali dentro, e começasse a enfeitar o coco, botasse peruquinha, batom, e ao invés de beber a água do coco, você começa a enfeitar o coco e apresenta. O coco fica lindo, fica uma beleza, mas o melhor do coco está lá dentro, aquela água que precisa ser bebida. Então, o que eu tento fazer é isso, sorver a água do coco. Me apresentam aquele autor, eu digo, vou entender quem é esse cara, como ele construiu essa história, que caminho ele quis. Aí eu vou começar a me organizar para contar a história que ele quis contar. E quando o personagem é completamente avesso a você? Não tem nada, nenhuma característica que passe perto, não digo nem de você, mas da sua filosofia de vida, da sua forma de pensar, da sua maneira. Aí, por onde você começa a costurar isso? Bom, primeiro dizer que é quando é o mais divertido. Quanto mais longe, melhor. Claro, mais desafio, claro, mais porque é disso que se trata, de desarmar todas as tuas máscaras sociais, de desarmar toda a tua carcaça, tudo que você pensa sobre a vida, porque o ser humano ele é plural. O ser humano tem todas as facetas dentro de si. E eu não posso estar fazendo um assassino e questionar um assassino. Eu tenho que fazer um assassino com todo o prazer de um ator que tem a oportunidade de viver um assassino com todas as suas... toda a sua história, né? Com toda a sua verossimilhança, com tudo que seja possível contar sobre ele, né? Então, para você é desafiador. Sempre. Você não corre da reta, ao contrário. Não, quanto mais distante, melhor. É verdade. Há muitos atores que gostam mesmo disso, de encarar esses grandes desafios, né? De fazer personagens muito diferentes da sua realidade, né? Por exemplo, você citou um assassino, é um negócio muito complicado. E agora eu te pergunto, como diretor, por onde você começa a colocar um espetáculo de pé? Pelo mesmo lugar. Pela construção de uma ideia do que aquele autor quer e distribuindo esse conhecimento entre todo mundo. Porque eu acho que o que faz a beleza de um elenco e de um resultado final de um trabalho é que todo mundo saiba o que está fazendo, o que está contando. Não que um ator ou outro saiba mais do que outro. Todos conhecem profundamente a história inteira. Todos sabem. Então, eu acho que é uma função importantíssima do diretor equalizar afetos, né? Porque atores são sensíveis, atores têm uma sensibilidade diferente, atores têm humores diferentes
Então você tem que saber lidar com isso, né? Eu uso muito como exemplo a casa de Bernarda Alba, onde eu trabalhei com 17 mulheres. E se atores já são sensíveis, atrizes, então, você passa por... Eu tinha atriz de 7 anos até a Suzana Faini, que devia ter seus 70 e pouco na época. Outra maravilhosa atriz, querida. Era uma gama incrível de possibilidades. Então, você equalizar o conhecimento e o afeto dessa gente é a principal coisa. E eu acho que o que faz isso é o autor. Era um Lorca. Então a gente foi entender a Espanha que produziu esse cara e entender o que era aquela sociedade. Para não pegar a Bernarda e carimbar sobre a Bernarda um rótulo de malvada. Não, e toda a humanidade que há por trás. E o cuidado que ela precisava ter como mãe de 6 filhas. Como é que uma mulher daquela sociedade precisava se portar para segurar 6 filhas, né, na flor da sua sensualidade em casa? Todo esse conhecimento precisava ser distribuído. Então, eu acho que essa é a grande função. Parto também do texto e do autor. Porque, por mais paradoxal que seja, todo mundo tem suas razões para ser o que é. Sim, não é? É então, a gente não pode colocar o selo lá, né? Nunca. E isso complica, acho que, para o ator, porque endurece, né? Claro. Se você é isso. Mas é isso por quê? Tem que ter alguma coisa a mais, claro, né? Claro. Você curte ser diretor, Claudinho? Adoro. Descobri essa faceta e gosto demais, porque me revisito também como ator, né? E porque acho que sei fazer. Porque eu trabalhei muito com Aderbal e com Amir, muito. Foram 10 trabalhos com cada um, entendeu? Afora a convivência da vida inteira, amigos, vendo trabalhar. Fonte. Bebeu na fonte certa, né? É impossível. O Aderbal é um Meterrancene de primeira categoria, né? Com toda certeza. Falando em Aderbal, você fez um espetáculo com ele, que eu esqueci o nome agora, mas você vai me lembrar, que durava 4 horas ou 4 horas... Moleiro, 4 horas e 45 na estreia. Uma coisa assim louca, né? Porque 4 horas e 45, primeiro que para você prender um público por esse tempo é uma tarefa hercúlea e para você botar um ator fazendo da mesma forma. Eu estou citando esse porque é um grande exemplo do Aderbal entre tantos outros. Qual é o legado do Aderbal para o Cláudio ator e para o Cláudio diretor? Bom, para o Cláudio diretor, especialmente entender que o palco é livre e que é possível você contar qualquer coisa em cima daquele tablado e mais ainda, com poucas coisas. O Aderbal sempre foi um diretor da essência, né? O que diz Moleiro era uma mesa, 2 cadeiras, 4 cadeiras e uma pilha de arquivos atrás, milhões de arquivos, que a gente usava e abria e fechava gavetas para tirar os objetos de cena. Com isso a gente contava toda a história da vida do rapaz, né? O rapaz era um homem, um ser qualquer que tinha sua vida inteira contada ali pelo dossiê que o Moleiro escreveu sobre ele, sobre a vida dele. Então, basicamente, o que ele me transmitiu foi como colocar em cena uma história complexa, né? De uma maneira simples e ao mesmo tempo profunda. O público alcançava? Ficava lá às 4 horas e meia e curtia? Nós fomos capa do segundo caderno. A Bárbara Eleodora, que era aquela pessoa exigente que todos nós sabíamos, deu uma capa do segundo caderno, dizendo que era um dos 10 maiores espetáculos da década. Enfim, as pessoas adoravam, voltavam, né? E eu queria saber, assim, como foi essa experiência para você? Porque ficar 4 horas e meia em cena, eu acredito que você só tenha ficado essa vez. Num espetáculo, assim, até porque os espetáculos comumente não têm todo esse tempo. Como foi essa experiência para você? Foi incrível, porque pra gente passava num outro tempo, né? Só eu fazia 38 personagens. O Oran fazia acho que 54. Eram 200 e tantos figurinos. Mas a história não parava. Esse é que é o grande barato. A história não parava. E aí o que acontece é que 4 horas e meia no teatro se torna menor. O tempo no teatro é uma coisa muito difícil de se compreender. Porque às vezes você assiste espetáculo de 45 minutos com a sensação de que durou 2 horas e meia. Você diz, ai meu Deus. E às vezes você assiste um longo espetáculo e você diz, mas já acabou? Né? Então, é muito difícil entender essa lógica do teatro. Mas o que acontecia no Moleiro é que essas 4 horas e meia, 4 horas e 45, passavam rapidamente.
para o espectador e para a gente também, porque envolvidos inteiramente naquela história linda e de um ser humano muito comum, né, que era a história do Moleiro. E deve ter posto mais uma pedrinha na sua construção de ator, né? Porque 4 horas e meia em cena não é brincadeira, né? Não é uma coisa que se possa dizer que é fácil ou que é muito tranquilo de se fazer, né? Essa foi uma grande experiência que você teve com o Aderbal. Você também já foi dirigido por outros caras igualmente importantes, como a gente está falando aqui, o Paz Leme, também fez ótimos espetáculos e musicais com Tadeu Aguiar, que você fez Tudo ou Nada, que foi incrível também. Mas com o Amir você disse que foi um divisor de águas para você, que você aprendeu muita coisa com ele. Sim. E com o Amir você também teve a experiência de ir para a rua, de fazer teatro na rua. Sim. Eu queria que você falasse dessa experiência, porque eu acho que ela é uma experiência singular na vida de um ator. Queria que você contasse pra gente, mas eu vou pedir um rapidíssimo momentinho aí para você que está nos acompanhando. Não sai daí, que é muito rápido. Eu volto com mais Cláudio Mendes aqui no Perfil para vocês. A gente volta já já.